Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa do podcast Ataxia e Agora. Este podcast tem como principal objetivo desmistificar, sensibilizar e dar a conhecer a patologia ataxia, tanto como sintoma como doença. Lembra que eu tenho ataxia como sintoma. Eu sou a Susana, anfitriã. Quero agradecer por estar a acompanhar e ouvir este podcast. A convidada de hoje é a doutora Susana Dias, psicóloga da área clínica e psicoterapia. No dia 10 de outubro, é o Dia Internacional da Saúde Mental. Por este motivo, convidei a doutora Susana para termos aqui uma conversa sobre a saúde mental. Quero agradecer à doutora Susana Dias por estar aqui hoje e falarmos um pouco sobre a saúde mental. Obrigada e bem-vinda, doutora. Obrigada, Susana. É um prazer colaborar. A saúde mental é um tema que se tem ouvido ultimamente falar muito. Na minha perspectiva, ainda pouco, porque acho que existe ainda um tabu na sociedade, ou mesmo, não sei, na população geral, mesmo os profissionais de saúde. Não sei se é essa visão, se não. Mas a pergunta é, o que é saúde mental? É muito vasto, é muita coisa. A Organização Mundial de Saúde define a saúde mental como o nosso bem-estar emocional, psicológico, social e a forma como afeta a nossa maneira, a maneira como pensamos, como sentimos, como agimos e como enfrentamos a nossa vida no geral, não é? Ajuda também a determinar como lidamos com o nosso stress, com os acontecimentos mais traumáticos ou com as situações boas da vida, no fundo, como é que nós também tomamos decisões, que decisões é que nós tomamos e de que forma é que nós lidamos com as nossas escolhas. Esta é, mais ou menos, a definição da OMS, ou seja, da nossa Organização Mundial, que nos vai orientando. São só orientações. A pergunta que está a fazer, Susana, faz todo sentido nos dias de hoje, não é? Em que mais pessoas, eu concordo, falam sobre saúde mental. E saúde mental não é só doença, não é só a doença mental, não é só o que está mal, as dificuldades, antes pelo contrário, abrange o prazer, o desejo e a necessidade de nos mantermos saudável, não só no corpo, mas também na nossa cabeça. Eu concordo também quando diz que há muito mais pessoas a falar. Sim, a pandemia da Covid-19 veio mostrar esta necessidade, falarmos todos sobre a importância que tem, o peso que tem na nossa vida a saúde mental, mas ainda há muito preconceito, ainda há muito tabu e as pessoas associam muito, infelizmente, à doença, não é? Apenas à doença mental. Eu penso que tem muito a ver com isso. Da bocado referiu que, digamos que, tanto a parte física como a mental de quase estar em equilíbrio. Mas é muito mais fácil trabalhar a parte física. Por exemplo, caminhar, ir ao ginásio, seja o que for. Parece que a população, e eu própria também pensava assim, é metade. Não é preciso, não existe. Isso é só para quem. É só como a doutora disse, tem doença bipolar, tem
eh, outras doenças de foro Mentais. psicológico, sim. Sim, a saúde mental é isso mesmo, não é? É importante precisamente por isso, não é? Precisamente porque reduz o stress da nossa vida, porque nos ajuda a valorizar os aspectos da saúde global, no geral, não é? Da saúde física. Eu quando faço caminhadas, eu quando tenho uma alimentação saudável, eu quando saio com os amigos porque sinto que isso me faz sentir bem, eu estou a melhorar a minha saúde mental. Eu estou a Ok. promover competências, eu estou a melhorar todo o meu bem-estar no geral, não é? Porque nós não temos, eu não tinha disse isso a um utente que tinha 90 anos, 90 e poucos anos, e achei interessante ele vir à consulta e depois dizer porque é que estava mal e achava que estava mal só na sua cabeça, mas que no corpo estava ótimo. E eu expliquei-lhe, sabe, nós já não temos cabeça para um lado, corpo para o outro, nós somos um todo. E aquilo que o meu corpo muitas vezes transmite como doença física e orgânica, muitas vezes só está a traduzir um sentimento que nós também lá temos dentro daquilo que são os nossos pensamentos e as nossas emoções. O que é certo é que ele, quando voltou à consulta, disse: já percebi essa coisa de que me disse, que não há corpo para um lado e cabeça para o outro. Realmente tinha toda a razão. Eu estava triste e o meu corpo transmitia-me através das dores, através da ausência de sono, de um sono descansado, através da alimentação, porque perdi o apetite. Todos os sinais que o meu corpo estava a dar, no fundo, eram o sinal de que a minha saúde mental não estava bem. Mais ou menos ele transmitiu estas palavras, não é? À maneira dele. E no fundo ele percebeu a importância de estar tudo ligado. Portanto, já não há cabeça para um lado e corpo para o outro. Eu primeiro penso, há muito essa ideia que o corpo e a mente são coisas separadas, ainda não há aquela escultura que se tenta também trabalhar a mente, como a doutora disse, já fazer caminhar, já se está automaticamente a trabalhar a mente e o bem-estar mental. Eu não estar tão focado nas dores ou nos problemas do dia a dia. Sim, E que sabe, parece que há uma separação, ou houve, e agora estão a tentar que junte novamente a parte física e a parte mental. sim, sem dúvida. Uma influencia a outra e vice-versa. Há estudos, Susana, muitos estudos científicos que provam isso mesmo, que provam que muitas vezes a doença orgânica grave, nomeadamente o cancro, que é uma doença crónica, que é uma doença que toda a gente fala que é a pandemia do século, não é? Sim, Que é tão grave, porque não conseguimos ainda a cura total, conseguimos tratamentos, mas é muito difícil, não é? E toda a gente fala sobre, toda a gente conhece alguém, não é? Que já sim, passou por só. esta doença ou que tem esta doença. E nós sabemos, hoje em dia, que, por exemplo, o cancro da mama está associado a perdas significativas, ou seja, as pessoas que sofrem deste cancro, muitas vezes, ou quase todas, tiveram perdas muito significativas, ou por morte de alguém, ou porque perderam essas pessoas. Portanto, está associado ao sofrimento de perda e ao sofrimento pelo luto, não é? Que se tem que fazer por essas perdas. E outros tipos de doenças também, as doenças psicossomáticas acabam por estar associadas sempre a sintomas físicos, nomeadamente a asma, que também é uma doença psicossomática, e nós sabemos que existem Ah, causas emocionais e umas levam às outras, portanto temos aqui a ligação muito sim, clara daquilo que é uma doença que todos nós conhecemos, que é a asma, não é? Por exemplo, e é muito comum em jovens e em nós adultos também, e tem causas emocionais. então, se uma pessoa trabalhar as suas emoções, não tem doenças. Ou seja, não é bem Sim, assim, sim, mas há muitas que se podem evitar.
Exatamente, eu concordo. É um dos fatores, não é o fator Sim, muitas vezes mais determinante, mas é um fator essencial e não só na doença, mas também no tratamento, não é, Susana? E eu acho que ninguém melhor do que tu, não sei se posso tratar assim por sim, tu, claro. ninguém melhor do que tu para falar sobre isto na primeira pessoa. Ou seja, quando nós, infelizmente, temos uma doença instaurada, de que forma é que o nosso bem-estar, aquilo que fazemos para lidar com ela, não é? O tal foco para a vida, como falávamos há pouco, informalmente, as duas, Sim, nos orienta e acaba por ser um fator predominante para a nossa saúde, para o nosso tratamento, não é? Por isso é que nós vemos pessoas com as mesmas doenças, com tratamentos, com os mesmos tratamentos, a terem resultados diferentes. Porquê? Porque se calhar a forma como encaramos o tratamento, a doença e a saúde e nos focamos em aspectos positivos da nossa vida e na resolução do, do na resolução na solução do problema e não no problema, que eu acho que é algo que nós todos, ultimamente, nós comunidade, nós população, acabamos por fazer, e eu vejo muito isso. A nossa saúde mental traduz-se muito, muitas vezes, no foco nos problemas. Andamos todos a dar demasiado valor aos problemas. E às vezes não queremos muito saber da solução das coisas, não é? Encontrar soluções, colocar soluções e o foco ser esse. pois porque Gastamos energia na resolução de problemas, na resolução, nos problemas, ficamos focados nos problemas, valorizamos aquilo excessivamente, é a minha opinião, desculpa eu, interromper. não, não é desculpa eu, mas agora fez-me lembrar, eh, parece que eu já assisti a discussão entre quem é que está pior do que quem fez arranjar uma solução. Ao falar dos aspectos bons, não. Tenho esta doença, mas o outro também. Ou seja, parece realmente os pontos de disputa para ver quem está pior. E Sim, não sei, me parece que a sociedade, ok, estou a exagerar, mas é muita gente que fica bem assim. E também nota-se que a saúde mental dessa pessoa também não está bem. é verdade, eu concordo. Sim, a falta da saúde mental traduz-se muito nesses pequenos aspectos da nossa vida, que não são assim tão pequenos, no fundo. As pessoas que ficam muito a lamentar-se o tempo todo, não é? Em que o foco é a tristeza, é o lamento, é o não encontrar, é estarem sempre confusas, ou cansadas, ou Sim. desgastadas. Uh, uh, ou seja, pesam muito os problemas e valorizam de tal forma que realmente desequilibram, não é? Deixam de ter o tal equilíbrio que é necessário entre o que é bom e mau, entre as coisas que nós temos para resolver, como todos, não é? Não deixamos de ter problemas, continuamos a tê-los, apesar de Claro. sermos pessoas positivas, continuamos a ter problemas e a ter que os resolver. A questão é não ficar demasiado nessa lamúria, não é? Nessa competitividade, quem tem mais dificuldades, como se isso fosse um aspecto positivo. Eu concordo, mas eu acho que as pessoas que estão muitas vezes nesse polo de negatividade, à volta disso, parece que até obtêm ganhos com isso e, portanto, vão prorrogando esse comportamento de queixume e de calimeros, passa a expressão, em vez de arregaçar mangas e pensar, não, eu consigo resolver as minhas coisas, eu vou focar-me noutros objetivos para a minha vida, noutro alcance, porque eu não quero mais disto, não é? Desculpa, essa passagem de um par negativa para não quero mais disto, digo já por experiência própria, também custa, demora tempo para dizer, não, basta, já chega de estar a alimentar, agora é fazer alguma coisa. Como dizer, focar na solução e não no problema. Naquilo que se pode fazer e não naquilo que não se pode fazer. Pelo menos é essa a minha perspectiva e experiência própria. Porque é mesmo essa
esse foco de certa parte de vitamina, falamos aqui um bocado no podcast sobre isso, vitaminização e passar à ação e agir, mas como a doutora disse, parece que o alimentar ou tanto estás tão enraizado que custa a sair desse estado, então é muito mais fácil continuar e ser pessimista e o que vai acontecer e o pode de agora vou cair. Sem dúvida. Eu sempre vivi essa fase muito tempo da minha vida, não, demasiado tempo até, mas sei que não é fácil. Como é que podemos passar dessa parte negativa ou pessimista e passar para a parte mais vamos lá enfrentar isto? Concordo. É muito difícil. É muito mais fácil ficar passivamente com os ganhos, não é? Eu falo em ganhos que é mais do mesmo, mas também não me implico muito, continuo aqui, não faço muito mais, mas aquilo que eu ganho já é suficiente. Portanto, eu vou continuar nestas lamúrias ou neste rol de acontecimentos pouco significativos, mas isto é QB, está ótimo. Dá muito mais trabalho pensar que isto não chega, eu não quero isto, eu quero outras coisas boas para a minha vida. Só que nem toda a gente é capaz de dar esse salto, precisamente porque tem implicações, não é? Não é fácil porque exige um trabalho, não é porque eu diga eu quero isto, eu vou ter. Eu tenho que trabalhar para conseguir isso. E o trabalho às vezes é muito difícil, existem muitos obstáculos, muitas frustrações, e eu tenho que saber gerir isso dentro de mim, mas continuar o meu foco, continuar a delimitar as minhas metas, os meus objetivos, e só quando eu sinto que consigo, é que alimento novamente a minha vontade de continuar, não é? Quando eu sinto que finalmente eu consegui, nem que seja um passo pequenino de avanço, eu consigo continuar e consigo alimentar, lá está, a minha força de vontade e o meu positivismo, não é? A minha motivação, a minha energia positiva. Mas os ganhos são 100 vezes superiores, sem dúvida. O prazer de viver, o prazer de sermos cada vez pessoas melhores para os outros também, não para nós próprios, mas para os outros, é sem dúvida aquilo que nós transmitimos na nossa saúde mental. A saúde mental é isto mesmo, traduz-se nisso mesmo, fazer boas escolhas, como eu falava há pouco. E parece que a visão das coisas fica diferente. Vimos as coisas de maneira diferente. As situações, ou se mar por um pássaro, seja por. Parece que, apesar de estar sempre ali, mas parece que é diferente. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu vejo muito isso quando as pessoas vêm à consulta a primeira vez. O sofrimento às vezes é muito grande e as pessoas muitas vezes vêm já no limite e vêm no limite e sentem que já não conseguem mais e precisam daquela ajuda e às vezes eu digo precisamente o contrário. Foi a partir de agora que tomou a decisão de vir aqui, para mim já significa que a pessoa já deu um salto, já mudou, já tomou uma decisão, já se afirmou, não é? Já disse eu não quero mais disto, eu procurei a ajuda de um psicólogo, portanto eu quero mudar mesmo a minha vida. Já é meio caminho andado, é o que eu costumo dizer às pessoas. Portanto, olha, fique satisfeito, vá festejar, porque só o facto de ter vindo já tomou uma decisão muito, muito determinada, portanto já está determinada em mudar. É meio caminho andado para a mudança. Mas nota que as pessoas vão mesmo num limite, e quando não há mais para com ajuda, ou é só alguns. Estávamos a falar há pouco precisamente no preconceito, não é? O preconceito em aceitar, aceitar que não estamos bem, aceitar que precisamos de fazer mudanças com a ajuda de um psicólogo ou outro profissional de saúde. E cada vez mais eu acho, eu sinto
e é um facto, aparecem mais pessoas de uma forma mais precoce, ou seja, identificam mais cedo, têm mais consciência mais cedo que algo não está bem, ou que a ajuda de um psicólogo pode ser fundamental naquela fase da vida para dar o tal salto, não é? A tal ajuda que às vezes é necessária. Mas eu estou convicta que há outros fatores que influenciam e que ajudam positivamente o processo de mudança das pessoas. Às vezes, um amigo, numa conversa mais íntima de confiança, um amigo que nós confiamos e que sabemos que podemos partilhar, o amigo mais íntimo, claro, podemos transmitir aquilo, confiar, partilhar ideias, partilhar as nossas dificuldades. E às vezes nessas conversas surgem grandes ajudas e grandes pedidos de ajuda, ou quando às vezes também quando ouvimos um comentário de alguém num podcast ou um portal da saúde, ou quando vemos ou lemos alguma coisa nas redes sociais, ou um filme, às vezes um filme, um Dá documentário, aquele clique. faz precisamente isso, dá o tal clique que é necessário, a tal input, a tal necessidade de se fazer luz e descobrir que há formas diferentes de viver e que eu também posso fazer isso. Mas sim, cada vez sinto que há mais pessoas a procurar mais precocemente sem estarem no limite, o que é muito bom. Pois, exato, porque se calhar é muito mais fácil trabalhar uma pessoa não esteja no limite do que trabalhar com uma pessoa que esteja quase no limite e se calhar nem tem muita vontade, tem menos vontade de mudar algo. Sim, às vezes as pessoas deixam-se arrastar durante muito tempo, podem cair na tal doença mental, não é? Numa depressão mais grave, e não conseguir depois, sem ser com a ajuda já do médico psiquiatra, para tratar aquela doença mental mais grave. Sim, e hoje em dia a saúde mental passa muito pela promoção dessa saúde através da prevenção primária, ou seja, através da nossa ida às escolas, os profissionais de saúde trabalharem conjuntamente com os professores, e trabalharmos no sentido de promover as tais competências sociais, as competências pessoais, a capacidade, capacitar os alunos, os jovens, de tomarem e saberem tomar boas escolhas, boas decisões. E nós somos agentes fundamentais, nós, profissionais de saúde, os professores, nós que temos uma vida ativa, não é, na sociedade e que queremos muito que as pessoas possam ter mais acesso à informação correta. Eu estou convencida que muito da doença mental se pode prevenir através da prevenção primária. A depressão é uma doença mental. Grave, muito grave. Ah, pronto, é porque às vezes estou com uma depressão, As não pessoas sei que vulgarizam. muito. Sim, as pessoas vulgarizam muito, não é? E desvalorizam muito. Há um preconceito ainda grande. Por um lado, são as palavras que no senso comum nós usamos, mas sim, elas querem mesmo dizer algo que é linguagem mais científica. O estar deprimido é uma coisa, e nós podemos usar essa expressão para definir os sentimentos de solidão, de alguma tristeza, de alguma dificuldade ou conflito com algum familiar, amigo ou colega de trabalho. Uma depressão é uma doença mental. Uma depressão tem características, deve ser identificado, diagnosticado pelo médico e medicado, porque para tratar uma depressão muitas vezes é necessário uma medicação juntamente com o acompanhamento psicológico. E quais são os sintomas de uma depressão para fazer essa distinção entre a tristeza e a depressão? Sim, os sintomas são variados. É difícil às vezes identificar na, no nosso contacto social com os outros se a pessoa está ou não com uma depressão. Porquê? Porque muitas vezes nós não queremos transparecer para os outros, mas há pequenas dicas, pequenos sinais. Quando as pessoas queixam de uma perturbação do sono, ou seja, quando afeta o nosso sono,
quando afeta, lá está, a alimentação, e voltamos a falar de quando as pessoas mudam bruscamente de humor, por exemplo, quando muitas vezes querem magoar os outros ou querem se magoar elas próprias, quando identificam também, lá está, uns sinais evidentes de tristeza, apatia, quando se de repente desinteressam por hábitos e por rotinas que lhes dava prazer e que são resultado e fruto do trabalho e esforço dessa pessoa, quando as pessoas abandonam essas rotinas. Enfim, há muitos sinais, cada caso é um caso, mas há alguns em comum, sim. Esse sinal de tristeza evidente, o choro fácil, a instabilidade emocional e todos esses sinais que eu fui falando. Sim, uma pessoa com depressão também afasta-se, isola-se. Muitas vezes afasta-se e isola-se. A maior parte das pessoas faz isso, mas há outras pessoas que não. Há outras pessoas que querem muito esconder esse sentimento de grande tristeza e querem muito fazer fugas e não querem muito aceitar isso. E o que é que acabam por fazer? Acabam por fazer precisamente o contrário, se calhar tornam-se muito emotivas, mas de uma forma até exagerada, demonstram uma grande alegria quando aquilo não é tudo muito forçado, teatralizado, recorrem a sítios com muita música, com muita diversão, mas no fundo não é aquilo que sentem, não é propriamente uma coisa adequada às situações. Mas não são casos... identificar muito. Antes, no passado, tinham esse muito aspecto de mostrar que estava tudo bem, mas cá dentro só eu que sabia. Às vezes as pessoas fazem isso precisamente para negar a nós próprios e negar aos outros, ou para que os outros nos deixem um bocadinho em paz e não interfiram com os nossos sentimentos. Porque às vezes parece que as pessoas precisam de processar, pensar sobre isso. Pois, porque tipo, torna-se difícil pedir ajuda ou procurar ajuda. Como é que pode começar como é que podemos lidar para a pessoa procurar ajuda? Se essa negação só mesmo no limite ou quando? Muito boa pergunta, muito boa questão. Esta questão é muito relevante, que é, ou seja, quando é que a pessoa recorre a alguém e faz o pedido de ajuda? Eu acho que há muito preconceito ainda à volta do estar triste ou do não conseguir, não é? Já por si é como se isso fosse algo que as pessoas às vezes... Eu vou dar um exemplo, não é? Um exemplo último que eu tive aqui. A pessoa dizia, eu só vim ao psicólogo porque a família e os amigos insistiram muito. E eu perguntei, mas insistiram porquê? Porque acharam que eu não estava bem, que tinha sinais de alguma instabilidade, aqueles todos que fomos falando. E eu sei que ando a passar por momentos de stress muito grande na minha vida e, portanto, vim ao psicólogo. Mas eu estou bem, isto não é fragilidade. Eu sei que eu vou conseguir superar, como superei todas as minhas dificuldades de vida até agora. E foi precisamente aí que eu percebi que o preconceito de ir ao psicólogo estava na questão de não querer ser vulnerável, não querer estar associado à vulnerabilidade desta pessoa. Ou seja, estar deprimido é estar doente, estar com uma depressão é estar doente, é doença mental, tem que ser tratada como as outras doenças e encarada como as outras doenças. Não é uma escolha, não é algo que eu possa dizer, eu quero estar deprimido, ou como eu dizia com a história do Covid-19, não era uma escolha ter Covid-19. Infelizmente fomos todos contagiados, ou quase todos. Não era uma escolha de maneira nenhuma e muitos de nós protegemos-nos muito, mas mesmo assim não foi suficiente. Portanto, não é uma escolha ficar com uma depressão,
infelizmente, a depressão surge. É importante ouvir os outros, identificar, aceitar que tenho uma doença e que tenho que tratar como as outras doenças. Portanto, se eu vou ao médico tratar de uma, por exemplo, de uma diabetes, e sou responsável porque vou ao médico e sei que implica fazer mudanças e aderir a terapêuticas, porque é que não sou responsável e vou ao médico para tratar a minha depressão? Depois está muito trabalho ainda para fazer. E há tal, como disse, ir às escolas, sensibilizar as crianças, pois para também ser os pais. Sem dúvida. Sim. Nós conseguimos coisas maravilhosas com as crianças. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia todos nós reciclamos. Sim. E nós reciclamos muito à custa das crianças que sabem fazer melhor do que ninguém a separação, identificar, não é, os resíduos, identificá-los por cores e fazer isso. Eu, como sou mãe, acabo muito por fazer isso à custa das minhas filhas, que acabaram por me ensinar muito e ajudar a criar os hábitos de reciclagem. Se as crianças trouxerem para os adultos quebrarem o estigma da doença mental, claramente isto também passa para as outras gerações. E não só, eles próprios vão ser adultos e vão ser adultos com outra percepção e outra responsabilização sobre nós todos uns pelos outros, não é? Eu também sinto que sim, é pela prevenção primária que nós devemos de apostar. Sim, até lá, pronto, temos que... porque acho que já falei outro episódio, procurar ajuda não é uma fraqueza, mas de maneira sim, nenhuma. Mas ainda está como falamos, mas existe ainda essa ideia, não é que sejam a procurar ajuda de um amigo como frio, mas parece que é mostrar fraqueza e não. Eu por acaso tinha ideia que uma depressão agora faz sentido, porque às vezes quando isso acontece connosco próprio não temos essa visão. Agora, como falou, eu vi-me vários aspectos, mas eu pensei muito que a depressão era muito mais o isolar-se. Então, se não se isola, se isola e não fala com ninguém, ninguém sabe. Não for a própria pessoa pedir ajuda, torna-se muito mais difícil. Sem dúvida. Porque também há aquela coisa, isso acontece com os outros. Comigo Também, às vezes temos essa ideia, não é? O vizinho do lado deprime muito mais do que eu. Ele tem muito mais problemas, não é? São estas crenças que às vezes temos. Então é muito fraquinho. É muito vulnerável. Qualquer coisa lá. Qualquer coisa fica triste, qualquer coisa fica vulnerável. E às vezes temos dificuldade em olhar mais para nós e focarmos mais nas nossas vidas e nas nossas coisas e gastarmos muito tempo a olhar para os outros. Às vezes é a tal dificuldade que falávamos há pouco, não é, Susana? Vamos ter que mudar as nossas vidas, vamos ter que arregaçar as nossas mangas e pensar mais em nós e focarmos mais na nossa saúde mental, sem dúvida. Às vezes dá trabalho, e como dá trabalho, às vezes acabamos por nos dispersar e perder tempo, sem dúvida. Pois, porque procuramos em outros sítios que não há alguma coisa, agora poção mágica que não existe, está mesmo. Não há magia, não há varinha mágica, não há magia que nos ajude a superar. Tem que ser um esforço nosso, sem dúvida. Temos que ser nós, e isso é possível. Olha, há pouco falavas precisamente na questão, é tão simples, existem fatores que nos influenciam positivamente e que nos ajudam, sem dúvida, a melhorar e a cuidar da nossa saúde mental. Por exemplo, devemos seguir sempre uma rotina, respeitar sempre os nossos horários da alimentação e do sono, a importância do sono. Nós às vezes não temos noção
de como é importante a rotina do sono, ou seja, deitar à mesma hora, levantar à mesma hora. Se não estamos habituados a fazer cestas, não há necessidade disso. Se estamos, e isso é importante para nós que façamos, mas cuidado num adulto jovem, 15 a 20 minutos no máximo. A importância de beber água e de manter uma alimentação saudável. Falavas há pouco de usarmos muito o nosso tempo também para hobbies e para passatempos, estar com os amigos, sair com os amigos e fomentar essas relações sociais. Isso é fundamental e hoje isso às vezes acontece pouco. Partilhar as nossas preocupações com os amigos e com as pessoas que confiamos, ou com psicólogo, quando tiver que ser, assumo isso. O desporto, a prática de desporto, o desporto ajuda realmente a produção das hormonas e das endorfinas e ajuda-nos também a colocar as nossas preocupações de lado. Uma coisa é a educação física programada, organizada, outra coisa é a atividade física, e às vezes as pessoas dizem, não tenho tempo. Temos, subir escadas, descer escadas, fazer uma tarefa doméstica já implica atividade física, portanto isso já é bom, já nos pomos a mexer e já estamos a fazer algo por nós e pela nossa saúde mental, que no fundo é saúde orgânica, física, o que queiramos chamar. Muitas vezes nós a questão do tempo é aquilo que eu sinto também. Nós não dedicamos muito tempo àquilo que é mais importante na nossa vida. Passamos muito tempo, cada vez mais os horários são horários mais prolongados, horários de trabalho. Estamos muitas horas a trabalhar. É uma correria, as pessoas andam numa correria tremenda. Sim, muito grande. E eu sinto que cada vez tenho mais casais a recorrer à consulta, precisamente porque não têm tempo para eles. Não têm espaço nas suas vidas, um para o outro. E depois, quando vamos realmente a ver as rotinas, é verdade, as rotinas, quer dizer, o dia não estica mais, não é? O dia tem, vá lá, 24 horas, mas tem uma catrefada delas a dormir e restam as outras. Se eu estou 8 a 10 horas a trabalhar, resta mesmo muito pouco, não é? E aquele pouco que temos, às vezes não é direcionado para as questões mais relevantes, não é um tempo útil bom para estar com quem nós devíamos estar. E trabalhar a saúde mental. Lá está. A saúde mental depende desse tempo e a forma como nós usamos o nosso tempo. Cada vez mais eu estou convicta disso. Temos que fazer melhores escolhas, aproveitar melhor o nosso tempo. Isso, todas essas dicas são comportamentos para melhorar a saúde mental. Sem dúvida, sem dúvida. Há também um portal na Ordem dos Psicólogos que é Eu Sinto-me. É um portal que reúne um conjunto de informação e de recursos muito importantes sobre a nossa saúde psicológica. E eu acho que é muito interessante, porque tem lá uma série de recursos bons e de ferramentas úteis que nos ajudam a identificar melhor aquilo que falámos hoje, não é? A importância da saúde mental, os vários contextos, o contexto da escola, do trabalho, da família, como é que nós podemos muitas vezes identificar uma doença ou os sintomas de alguma coisa que pode ser uma doença mais à frente se eu não tratar antecipadamente, se eu não identificar quer a depressão, quer a ansiedade. A ansiedade também cada vez está mais, aparecem cada vez mais crianças e jovens com níveis de ansiedade brutais e patológicos e cada vez mais a ansiedade anda lado a lado com a depressão e, portanto, quando aparece uma, aparece outra, não é? Aparecem logo os sinais também da depressão. Só uma questão. A ansiedade também considera uma doença mental? Sim, a ansiedade é uma perturbação também. É uma perturbação. E temos várias, dentro das perturbações da ansiedade, temos várias doenças. Temos o ataque de pânico, temos a ansiedade generalizada. O ataque de pânico, no fundo, é mais uma demonstração daquele mal-estar que nós temos cá dentro,
que aparece de uma forma súbita e incapacitante ao ponto de sentirmos que naquele momento vamos morrer. E é muito incapacitante, por isso mesmo, não é? Mas sim, às vezes as pessoas surgem com este tipo de sintomas e com grandes preocupações, mas no fundo a doença mental já está instaurada, não é? Já existe doença. Porque agora está a falar, falar de doença mental tem um peso tão grande, doença mental é que pronto, eu, assim, até nunca pensei que fosse considerada. Agora, ao falar como doença, parece muito mais peso, é muito mais preocupante para ser, Sim. para ser tratada. Nós temos muitos jovens, cada vez mais, e muitas crianças que aparecem com níveis de ansiedade muito altos. Vamos lá ver, Susana. Estar triste ou estar ansioso é normal, são estados normais. A ansiedade é fundamental. Eu, às vezes, entram pessoas no gabinete e dizem: Eu quero que desapareça com a minha ansiedade. E eu rio-me, porque isso é impossível. Ninguém desaparece com a tristeza, Ok. ninguém desaparece com a ansiedade. A ansiedade é igual a medo. Então, eu, se tenho medo, fico ansioso. É uma resposta muito primária. Até os animais têm isso, não é? Ficam com a demonstração, ficam com o corpo todo rijo, não é? Assim, cheio de. É a forma que os animais têm de demonstrar que têm medo. Portanto, e a ansiedade, quando nós estamos muito ansiosos, até dores no corpo temos, porque o corpo e os músculos ficam todos doridos, não é? A ansiedade é sempre uma resposta normal do organismo. Passa a ser anormal quando deixa de ser eficaz, quando eu já não consigo controlar aquele sentimento de medo. E quando eu não consigo tranquilizar-me e pensar, faz parte, ter medo porque isto ou porque aquilo, ou seja, já não consigo enquadrar e organizar aquele medo dentro de mim e transforma-se em algo incontrolável, algo que eu já não consigo compreender. Então, daí precisa-se procurar ajuda. Sim, aí já só com a ajuda de um psicólogo, no sentido de, através de uma terapia ou de uma psicoterapia mais cognitiva ou comportamental, conseguir trabalhar esses medos, compreender de que forma é que o pensamento pode ser diferente. Como é que eu posso pensar de uma forma diferente para não permitir que esse medo me incapacite da minha vida? Eu vou continuar a ter medo, sim, e isso é normal, faz parte de mim, mas tenho que aceitar isso como uma coisa natural. Não. Pois é uma gestão que às vezes um pouco ingrata essa de ok, se a idade é bom, faz sentido, mas demais prejudica. Tal equilíbrio. Sem dúvida. É ansiedade, é como falou ainda há pouco, a ansiedade e a depressão influenciam muito o sono. É, como é que, eu não sei que se pode dizer uma coisa sobre isto, mas como é que podemos com que o nosso sono seja um sono mais, mais tranquilo? Porque eu não, por mim, mesmo se eu não durmo, se eu não descanso, estou horrível no outro dia. É verdade. Então, acho que esse é o sono. O sono e o descanso para mim é fundamental e se calhar para muita gente Para todos já, nós. pois, Para todos nós, Sana. Nós damos muito pouca importância ao sono, todos no geral, mas os psicólogos valorizam muito, sabem o quanto é importante a qualidade do nosso sono, ou termos pelo menos um sono, uma rotina de sono, uma rotina eficaz que nos faça sentir bem, lá está, que nos dê a energia necessária, porque se eu dormir bem, no outro dia eu tenho um dia muito mais com muito mais capacidade de tomar boas decisões, tenho muito mais energia,
consigo produzir muito mais. O sono é fundamental na vida, mas muitas Não é, vezes quando... desculpe, não é uma perda de tempo, porque eu há muitos anos atrás até pensava que dormir era perda de tempo. Não é. Pois, às vezes o que eu acho piada, porque os jovens às vezes aqui dizem-me que eu recupero o sono que eu perco ao fim de semana e está tudo bem. Isso não é verdade. Ou seja, não é porque eu vou dormir mais ao fim de semana que eu vou recuperar as horas que já perdi, de maneira nenhuma. Isso é um erro pensar. Está perdido, está perdido. E reflete-se no dia a seguir. É tão simples quanto isso. O sono, lá está, quando temos alguma doença, muitas vezes um dos primeiros sinais de alerta é a forma como se reflete no meu sono. E perturbação do sono não é só insónia. Nós também associamos tudo a acordar à meia da noite com estes problemas na cabeça e com os que nos deixam tristes ou os que nos deixam ansiosos ou com as dificuldades de imaginar que não vou recuperar isto ou aquilo. Não, não é só isso. Há, como é óbvio, outras coisas que são fatores que vão impedir ter um sono bom. A dificuldade em adormecer, essa é fundamental também. É logo um sinal de que há algo que não está bem comigo. Às vezes o facto das pessoas terem um sono muito agitado e a sensação que não houve um descanso, quando acordam de manhã têm aquela sensação de não dormir o suficiente, ou parece que passou por mim um caminhão, parece que não consegui estar bem, estou ainda mais cansada. Portanto, são tudo sinais de que ou dormi e sonhei muito, ou não sonhei, ou tive pesadelos, ou não tive. Portanto, a necessidade de perceber o que é que aconteceu durante a noite. E nós pais, às vezes, também fazemos isso com os nossos filhos, não é? Tentamos incutir um sono tranquilo, mas depois não os deitamos às horas convenientes, eles não dormem muito, levantam-se muito cedo, ou à noite vamos adormecê-los com algumas coisas, nomeadamente com as moletas, como eu chamo, ou com a televisão, ou com ecrãs, que é a pior coisa que se pode fazer às crianças. Portanto, também a valorização que nós fazemos ao nosso próprio sono, não é? Eu só vou para a cama se o meu marido for, lá está. Ou eu só me deito depois de ver a série, ou só adormeço com o som da televisão e depois ela desliga, mas eu já estou a dormir. Também nós, às vezes, não conseguimos ter a tal autonomia, não é? A autonomia necessária para adormecer e fazer um sono descansado. Mas sim, o sono ou a ausência dele e as dificuldades que nós, ou o facto de não valorizarmos o nosso sono, faz com que surjam também, ao contrário, não é? O facto de desvalorizar o sono e não o ter, faz com que se reflita e que a longo Sim. prazo possa ter repercussões na nossa saúde mental. Pois e a privatização de sono também provoca outras doenças. Sem dúvida, Não, sem dúvida. pensa. Eu costumo ouvir muita gente que diz: eu tenho dores no corpo e eu nem sei porquê, mas eu durmo mal. E eu digo: só o facto de dormir mal já é a resposta que precisa para para as dores. Já é a resposta. Ou seja, quando nós não dormimos, até dores temos. Portanto, ora aí tem, não é? Essa é a resposta ao seu problema, é o sono. Portanto, vamos ter que primeiro tomar conta do seu sono, perceber de que forma é que pode dormir melhor, ou o que é que está a impedi-lo de dormir melhor e valorizar um pouco mais isto. Então, agora está a falar para dá a ideia que também é preciso um autoconhecimento, eu saber o porquê e saber quais são as emoções por trás para haver, digamos, um tratamento. Ou Sim, isto não faz sentido nenhum. faz sentido. Eu acho que lá está. Às vezes temos pouco tempo para nós, atribuímos pouco tempo, porque temos sempre muitas tarefas para fazer na nossa rotina, muito trabalho, muitas coisas, os filhos, os maridos, as correrias que falávamos há pouco, e atribuímos pouco valor a pensarmos mais sobre nós e a tentarmos compreender o que é que se passa connosco. E isso é fundamental.
não é? Às vezes, quando tiramos um bocadinho de nós para refletir sobre o nosso dia, para compreender algumas coisas, já estamos a cuidar de nós, já estamos a cuidar da nossa saúde mental, já estamos a relaxar, a tentar perceber as coisas importantes da nossa vida, a redefinir o foco, Ah, a definir outros objetivos, se aqueles não resultam, e não é um objetivo fazível, ou não é uma meta justa para nós, porque às vezes definimos coisas muito altas, não é? Se sim, calhar temos, eu era sempre muito se calhar alta, depois havia frustração. Sim. se calhar temos que definir metas mais realistas, mais sabermos aquilo que somos capazes de fazer, passo a passo, não é? Eu não posso pedir para começar já a fazer isto se eu, antes de lá chegar, eu tenho que fazer isto e isto e isto. É um caminho que se faz caminhando até lá chegar, mas tem que ter metas mais realistas, mais consistentes e mais próximas da minha capacidade e isso muda tudo. É sempre necessário saber e pedir ajuda. Sem Também dúvida. torna o caminho mais fácil. Sem dúvida. Nós também, os psicólogos também servem precisamente para isso. Naquele portal que eu falava há pouco, não é? No Eu Sinto-me, que é da Ordem, também existe a tal uma lista de psicólogos de todo o país que estão que são os psicólogos que estão na ordem, inscritos na ordem, portanto têm um número, são os psicólogos que nós podemos confiar, porque são mesmo, Ah, e portanto ajuda-nos também. Os psicólogos existem para isso, não é? É a nossa função, é orientar, é encontrar juntamente com aquela profissional um caminho, ou uma meta, ou um destino, ou uma orientação, seja o sim. que for. Não ficar sozinho, só a pensar quando eu não consigo sair dali, não é? Quando eu não estou a encontrar outra forma de pensar. Se calhar preciso de alguém que me oriente nesse sentido. A doutora Susana dá consultas online. Oh, Sim, eu tenho um site de consultas online. Eu criei o site um ano antes, precisamente um ano antes da pandemia do oh, Covid-19. Na altura, eu achei que era muito interessante para dar resposta principalmente aos imigrantes portugueses que vão lá para fora e depois têm dificuldade em estabelecer a relação profissional sem ser na língua materna, sim. porque às vezes só na nossa língua é que nós conseguimos expressar sentimentos tão profundos. Portanto, foi um bocadinho para dar resposta a esses imigrantes. E acabei com o Covid-19 fazer consultas online a todos os utentes que eu tinha na altura em consulta e que não, de outra forma era impossível, como todos nós sabemos. Então, se houver alguém que esteja a ouvir e que esteja interessado, queira contratar, pode fazer. Sim, eu na altura, como disse, tinha este site de consultas online. Depois, como traz custos, depois da pandemia houve um decréscimo e, portanto, deixei de ter a manutenção do tal site, precisamente porque tem os tais custos. Mas sim, o site continua, apesar de não ser possível de lá ir, mas eu continuo a fazer consultas online. É só uma questão de procurar no LinkedIn a terapista e o meu nome, Susana Lopes Dias, e lá vem a descrição e a forma como as pessoas podem chegar até mim. Mas sim, a consulta online, quando há um registro prévio, na minha opinião, é ouro sobre azul, é uma ferramenta muito útil, lá está, para as pessoas, para facilitar a vida das pessoas. Por outro lado, muitas vezes para os jovens, para as pessoas que estão habituadas a usar as tecnologias, é sem dúvida também uma ferramenta muito útil. Portanto, de uma forma geral, hoje a consulta online desmistificou também a procura presencial de ir lá à clínica, fazer a marcação, quebrar aquele estigma todo, daquele trabalho todo que a pessoa tem que fazer. É muito mais fácil de aceder Pois, através e do. depois, desculpa, e depois aquela, será que vou me encontrar com alguém conhecido, depois da Sim, indicação no psicólogo, eu estou muito sim. pronto.
é facilitador a tudo isso, sem dúvida, Susana. Por outro lado, eu acho que tem muito mais a ver com a correria do dia a dia que as pessoas têm. As pessoas que recorrem são pessoas, de uma forma geral, mais jovens ou pessoas ativas, com conhecimentos de ferramentas deste género e que é uma mais-valia, facilita o tempo e é muito mais prático. E às vezes é facilitador da relação, é engraçado. Às vezes as pessoas estão muito mais à vontade, no fundo, como estamos aqui as duas. E a falar novamente. Exatamente. Portanto, as pessoas estão muito habituadas, os jovens estão muito habituados, os jovens adultos também estão muito habituados e é sem dúvida uma ferramenta muito que eles procuram muito. E sim, continua a dar resposta online. Sim, estamos mesmo a terminar. Esta conversa sobre mental tem muito mais a dizer, muito mais. Muito Mas mesmo. quero deixar assim algum recado para finalizar, alguma sugestão? Sim, o portal que eu falava há pouco do Eu Sinto-me é uma excelente ferramenta. Eu acho que as pessoas devem consultar. É no site da Ordem dos Psicólogos, tem muito para ler, tem muitos artigos para ler, as pessoas vão lá, identificam-se e acabam por encontrar muitas vezes as respostas. Por outro lado, procurar um psicólogo sempre quando nós estamos incongruentes com alguma coisa, mesmo quando procuramos um grande amigo de confiança, quando temos um familiar, quando temos alguém, não é a mesma coisa. O psicólogo tem uma resposta neutra, não é tendencioso, portanto, o objetivo é que a pessoa encontre o seu caminho, devolvendo ao utente a capacitação, a capacidade de ser ele a fazer as escolhas. Portanto, não somos nós que orientamos isso, não somos nós que dizemos as respostas, a pessoa é que as encontra. E ao criar essa ligação, essa relação, nessa relação, o utente torna-se muito mais autónomo e muito mais livre, não é? De encontrar e de conseguir fazer aquele equilíbrio que falávamos há pouco. Ok, muito obrigada, doutor. Mais uma vez agradeço por esta conversa magnífica e esclarecedora, porque não é fácil falar sobre saúde mental, mas acho que deu para perceber um pouco mais sobre este tema. Eu, pelo menos, fiquei mais esclarecida. Muito obrigada. Obrigada eu, Susana, pelo convite e pela oportunidade de poder transmitir toda esta informação e podermos estar novamente juntas ao fim de tanto tempo. Agradeço de coração. Obrigada, doutor. Até à próxima. Obrigada. Até à próxima, Susana. Adeus. E assim foi mais uma conversa do podcast sobre a saúde mental. Espero que tenham gostado. Obrigada mais uma vez por acompanhar este projeto. Não se esqueça de partilhar e ativar as notificações para saber quando sai o próximo episódio. Não se esqueça também de acompanhar a minha página Desafios da Minha Vida. Podem contactar por mail susana.desafios@gmail.com. Até o próximo episódio. Fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.